assim, do Dia Internacional das Doenças Raras, e tenho aqui 2 avisos a fazer às pessoas que estão connosco neste webinar. Para as pessoas que não aceitam divulgar a sua imagem, agradecíamos que desligassem a câmara e, portanto, não a tivessem ligado, porque nós vamos fazer a gravação desta sessão. E às pessoas que tenham interesse em obter certificado de participação, pedíamos que assistissem até ao fim desta sessão, caso contrário, nós não poderemos emitir esse certificado. Sendo assim, peço à Cláudia que possa então dar início à gravação e vou fazer agora uma breve apresentação do nosso amigo que aceitou este desafio de vir falar connosco de uma área em que é mais do que especialista, e estamos a falar de José Patrício. O professor José Patrício é licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, fez uma especialização em Gestão e Administração Escolar na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal e é atualmente diretor do agrupamento de escolas Terras de Laros, na Amora, no Conselho de Seixal. Para além destas especializações e tarefas, foi dirigente de várias entidades ligadas à paralisia cerebral, com cargos na direção de IPSS, e destacando-se também o seu envolvimento em entidades ligadas ao desporto adaptado, desenvolvendo os cargos de coordenador do projeto Desporto com Sentido e do projeto internacional InSport. É assim, com toda esta longa e profunda experiência na implementação das normas e diretrizes nacionais de educação, assim como no seu voluntariado dedicado às doenças raras e crónicas, que a FEDRA convida o professor José Patrício para nos apresentar toda esta sua experiência e, mais do que isso, nos dar a sua opinião sobre os desafios que hoje se colocam no cumprimento da inclusão na escola, nas suas múltiplas dimensões, apresentando a sua reflexão sobre o papel da escola na construção dos contextos verdadeiramente inclusivos, promovendo a igualdade de oportunidades e a criação de futuros mais justos. Esta é uma iniciativa da FEDRA para celebrar o Dia Internacional das Doenças Raras e, portanto, nós aguardamos agora a intervenção do professor José Patrício e certamente que depois, no fim, será possível colocarmos-lhe questões e aguardar as suas respostas também. Vamos dar então início à sua apresentação. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco. Agradeço a apresentação. Não é um currículo de facto assim tão vasto. Faltou aí um elemento fundamental. Eu próprio sou pai de uma jovem com paralisia cerebral. E, portanto, essa provavelmente é aquilo que me dá mais currículo também para falar sobre estes domínios. Mas o facto de, efetivamente, ser pai de uma jovem com paralisia cerebral, o facto de ser professor, já com larga experiência, agora diretor de um agrupamento e presidente durante muitos anos da Associação de Paralisia Cerebral da Almada Seixal, trouxe-me esta visão, se calhar, mais abrangente que poucos têm. Não é? Vivo diariamente dentro da escola, senti enquanto pai e senti enquanto líder de uma associação da área da deficiência. E o que eu vos trago aqui para falar hoje é, de facto, da inclusão. Eu queria que isto se transformasse depois numa conversa. Portanto, eu gostava muito que, não sei se há, dentro das pessoas que nos estão a assistir, se há pais com crianças em idade escolar ou avós com crianças em idade escolar, seria interessante percebermos isto, porque será essas pessoas que muitas dúvidas lhes assistem no dia-a-dia, no que diz respeito à inclusão destas crianças. E, de facto, é um desafio tremendo. Quando falamos em inclusão, de um modo geral, na sociedade, mas na escola também. Se bem que eu tenho uma opinião, é a minha, vale o que vale, acho que provavelmente é o setor da sociedade que melhor trabalha a inclusão, sendo que ainda tem imenso caminho a fazer. E quando nos comparamos, nós que tradicionalmente no nosso fado português nos lamentamos muito, eu continuo a achar, e tenho no âmbito da minha atividade profissional visitado imensas escolas noutros países, noutros contextos, noutros sistemas educativos, e até agora ainda não encontrei
nenhum sistema educativo que trate, ou que pelo menos ambicione tratar a inclusão da forma como em Portugal se faz. E, portanto, acho que nesse aspecto somos líderes, com muitas dificuldades. E acho que vamos ter que explorar estas dificuldades e porque é que também neste tecido que são as diferentes escolas do país, com as diferentes realidades que nós temos, escolas de litoral, escolas de interior, da área metropolitana, com determinados contextos muito diversificados, também as escolas não respondem da mesma maneira. E temos escolas onde se trabalha muito bem a inclusão e temos escolas onde essa inclusão ainda é, muitas das vezes, uma miragem. E, portanto, é esta assimetria que se tem tentado vir a corrigir ao longo destes últimos anos. Quando eu falo de últimos anos, nos últimos 10 anos, principalmente, em que, de facto, se procura que a escola pública, no seu todo, responda de uma forma mais ou menos uniforme no que diz respeito à inclusão. Claro está que vivemos também dias difíceis, e eu vou tocar muito nesse aspecto, que é a questão da falta de recursos humanos e a falta de professores, que afeta todos os alunos de um modo geral, mas afeta com particular gravidade os alunos que têm necessidades específicas, porque efetivamente acabam por ser as primeiras vítimas dessas falhas. Eu tenho aqui uma pequena apresentação para partilhar convosco, no fundo só para fazer, quando falamos, porque fala-se muito da educação inclusiva, mas é importante que as pessoas percebam o que é isto da educação inclusiva, o que é que está definido politicamente e em termos legislativos sobre a educação inclusiva, para depois passarmos então àquilo que podemos encarar como barreiras e como oportunidades no que diz respeito à educação inclusiva. Portanto, vou tentar colocar aqui em partilha esta pequena apresentação. Não sei se já aparece. Já aparece, mas Ok. estamos exato, agora está perfeito. Está em modo de apresentação, não está? Está sim, está. Pronto. Eu começava por estes 3 aspectos que dizem respeito à educação inclusiva em Portugal, ou como ela está pensada, em 3 dimensões completamente distintas. Uma que é a dimensão ética, depois da política educativa, ou seja, daquilo que é transposto para o nosso enquadramento legal e que é transposto para as escolas, e depois, provavelmente o mais difícil de implementar e aquele que é mais trabalhoso, que é a dimensão das práticas educativas. Efetivamente, a educação inclusiva está pensada neste sentido. Em primeiro lugar, na questão ética do direito ao acesso à educação por parte de todas as crianças e todos os jovens, independentemente da sua condição. Portanto, isto é válido para todo o sistema de ensino em Portugal. Em particular, eu aqui vou-me centrar na escola pública, porque também, pelos dados que tenho e pela experiência que tenho, é onde se faz mais inclusão, é na escola pública, sem dúvida alguma, sendo que existem muitos estabelecimentos de ensino privados que respondem de uma forma muito positiva, mas não acho que seja a generalidade ou a maioria. E, portanto, essa dimensão ética, como a obrigação da escola se adaptar, se reinventar para responder a todas as crianças, é algo que está perfeitamente definido. Para isso, com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 54 de 2018, que veio determinar a educação inclusiva e dar as diretrizes para a educação inclusiva, veio trazer aqui também um outro paradigma, que foi toda e qualquer criança, em algum momento da sua vida, pode necessitar de determinadas medidas para que possa fazer o seu percurso escolar da melhor forma. E, portanto, medidas que contribuam para a sua inclusão. E isto é válido para crianças com deficiência, com outras necessidades quaisquer, para a população imigrante ou para qualquer aluno que, em algum momento, dela precise. E nós sabemos, quando falamos de crianças e jovens, em particular adolescentes, que existem momentos da vida que são particularmente complexos. E há adolescentes que têm, nesse período,
uma necessidade de ter apoios extras, seja eles quais forem, e que a escola muitas das vezes pode e deve proporcionar. Portanto, a educação inclusiva é para todos os alunos e não veio quebrar aqui um pouquinho do que era a educação especial, era específico da educação especial. Não, deixou de ser específico da educação especial, a educação inclusiva é uma prática contínua para todos. E depois a questão das práticas educativas, que é como é que olhamos para a individualidade, sendo que cada criança, cada jovem é um indivíduo único, com as suas características, como é que nós trabalhamos e transpomos para o interior da escola e, em particular, para o interior da sala de aula, o respeito por essa individualidade, o respeito pelos ritmos de aprendizagem de cada um. E esse, sim, é o enorme desafio e é onde encontramos escolas a diferentes ritmos. Escolas que o fazem de uma forma quase natural, e temos escolas que ainda é muito difícil perceber este rumo do respeito e da diferenciação pedagógica e da individualidade de cada um. E, portanto, é algo que se tem de melhorar. Então, quando falamos de educação inclusiva ou da escola inclusiva, é precisamente isto, é o espaço de acolhimento de todos, tendo em conta aquela especificidade. Agora, reparemos, a inclusão implica o quê? Implica duas coisas. Implica, por um lado, a adaptação da escola à criança, a adaptação das práticas à criança e ao jovem, mas ao mesmo tempo também tem que haver aqui uma adaptação por parte da criança e até da própria família ao contexto escolar. E, portanto, tudo isto é que vai contribuir para que não só ele seja acolhido, não só ele esteja, como ele faça parte. Ele é parte do processo educativo, ele é parte da escola e, portanto, com isso, deve ter direito ao seu percurso escolar com normalidade. Então, vamos pensar como é que as escolas se organizam dentro da educação inclusiva e o que é que existe de recursos dentro da escola. Porque é importante que as pessoas também não o sabem, na maior parte das vezes. Todas as escolas têm que ter um centro de apoio à aprendizagem. E o que é isto do centro de apoio à aprendizagem? São todos os recursos da escola. Quando nós pensamos, por exemplo, se uma escola tem os psicólogos, a escola tem os professores de educação especial, a escola tem terapeutas, a escola tem qualquer um outro recurso humano, o técnico de informática, desenvolve os clubes, o clube da jardinagem, o clube da robótica, o clube da rádio, seja o que for, ou seja, todo esse conjunto de respostas que existem no agrupamento ou de uma escola faz parte desse centro de apoio à aprendizagem. E é um recurso que deve ser destinado ao aluno mediante as suas necessidades. Há alunos, certamente, para o seu percurso, que será melhor recorrer a determinados recursos humanos ou recorrer a determinadas respostas ou atividades da escola, e para o aluno ao lado, as necessidades são outras completamente distintas. E, portanto, quanto mais diversificado nós tivermos o centro de apoio à aprendizagem, mais oportunidades estamos a dar aos nossos alunos para que a inclusão seja uma realidade. Depois temos, e isto foi determinado numa perspectiva de sustentabilidade e de rentabilidade de recursos, escolas específicas para acolher alunos que tenham problemáticas de visão, cegos ou de baixa visão. E, portanto, normalmente em cada zona, em cada região, existe uma escola que é a escola de referência. E todos os alunos dessa região que têm este tipo de problemática, que têm ou cegueira ou baixa visão, são conduzidos para essa escola e fazem o seu percurso escolar aí. Porquê? Porque provavelmente é aí que temos os professores de educação especializada, de educação especial especializados em cegos, é provavelmente aí que temos uma série de equipamentos e ferramentas para trabalhar, por exemplo, a literacia braille, para dar técnicas de orientação e mobilidade a esses alunos, com produtos de apoio específicos, e isso, vamos ser realistas, não é possível existir em todas as escolas. E, portanto, centram-se os alunos nessas escolas. Da mesma forma que existem escolas de referência para o domínio da visão, existem para a educação bilíngue. Um exemplo é o meu agrupamento. Eu sou diretor de um agrupamento de escolas que acolhe todos os alunos surdos da Península de Setúbal. Portanto, os 9 concelhos da Península de Setúbal, da Almada a Setúbal até Alcochete,
todos os alunos surdos, desde o pré-escolar até o 9º ano de escolaridade, vêm para o meu agrupamento de escolas. Porquê? Porque é aqui que eu tenho professores de língua gestual portuguesa. Porque é aqui que eu tenho intérpretes de língua gestual portuguesa. Porque é aqui que eu tenho terapeutas da fala para trabalhar especificamente com os alunos surdos. Que tenho uma série de equipamentos e de tecnologias para trabalhar com os alunos surdos. E, portanto, é a escola especializada, digamos assim, no trabalho com estes alunos. E, portanto, aqui estamos a falar, quando falamos das escolas de referência, são escolas muito específicas para responder a determinadas problemáticas. Depois, também estamos a falar de escolas de referência para resposta à intervenção precoce. E depois temos o CRTIC. O que é isto do CRTIC? Também por região, por áreas, existe um conjunto de recursos humanos em particular e depois tecnológicos. Esses recursos humanos vão fazer a avaliação das necessidades em termos de tecnologia, que equipamentos é que os alunos necessitam, fazem no fundo a sua prescrição, fazem a atribuição das verbas necessárias para adquirir esses equipamentos para os alunos. E, portanto, estamos já a ver aqui que a educação inclusiva deve funcionar numa rede. Portanto, uma escola não funciona de uma forma isolada, tem que recorrer a vários parceiros. Depois temos os centros de recursos para a inclusão também, em que praticamente todos os agrupamentos têm alguma parceria estabelecida com alguma instituição. Normalmente são instituições que tinham as antigas escolas de educação especial e que foram muito reduzidas no seu número. Para termos uma ideia, neste momento existem só cerca de 700 crianças e jovens que estão em escolas de educação especial, o resto está tudo no ensino regular. E houve aqui uma reorganização, uma requalificação dessas instituições para proporcionarem o apoio às escolas com o seu know-how que foram adquirindo ao longo de tantos anos, com os seus técnicos, e esses técnicos vão dar o apoio à escola, quer num apoio direto aos alunos que necessitam, estamos a falar, por exemplo, fisioterapia, psicomotricidade, terapia da fala, portanto, uma série de respostas, quer diretamente aos alunos, no apoio direto, quer no suporte aos professores e aos outros profissionais de educação para encontrarem as melhores estratégias para trabalharem com esses alunos. Que pode passar por coisas tão simples como o posicionamento em questão na sala de aula. As ferramentas que existem e que o aluno necessita para estar em sala de aula e poder acompanhar melhor uma determinada aula. Depois, o que é que todas as escolas também têm de ter? Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Isso também foi com o Decreto-Lei 54, foi uma figura nova que surgiu, que envolve vários profissionais, e é esta equipa que tem a responsabilidade de olhar para cada caso, ouvir os professores e os outros técnicos que trabalham com essas crianças e validar os planos de intervenção através dos relatórios técnico-pedagógicos, o que é que se vai fazer com esta criança naquele ano letivo? O que é que esta criança ou aquele jovem necessita de apoio pedagógico, necessita de recursos para que possa, de facto, sentir-se e estar incluído. E, para isso, o que é que nós temos também? Temos a forma como utilizamos as medidas. E foi pensado numa abordagem multinível, ou seja, há 3 tipos de medidas que são de suporte à aprendizagem e à inclusão. As universais, seletivas e adicionais, se repararem, está em forma de pirâmide. Claro que isto tem a ver com o número de alunos que delas beneficiam. Na base da pirâmide, as medidas universais, que são destinadas a todos os alunos e que têm o objetivo de promover a participação e o sucesso. Um exemplo. Um aluno que não tem qualquer deficiência, um aluno que não tem qualquer problema de comunicação, qualquer problema, mas que é um aluno, por exemplo, extremamente tímido e que é incapaz numa sala de aula, e às vezes surgem dessas situações, incapaz na sala de aula de se expor perante os colegas, se expor perante os professores e não consegue fazer, por exemplo, a apresentação de um trabalho. Esse aluno precisa, em algum momento da sua vida escolar, de uma série de medidas e uma série de suportes e de apoios de outros profissionais da escola, para que ele perca ou pelo menos comece a controlar essa sua limitação
em termos de comunicação com os pais. E, portanto, depois pode, quando está ultrapassada, deixa de receber essas medidas e passa à frente. Portanto, as medidas universais, o objetivo é aplicar enquanto são necessárias. Depois temos as medidas seletivas, em que as medidas universais aplicadas não serviram, não foram suficientes, e, portanto, temos que aprofundar aqui um pouquinho. Já vamos fazer aqui adaptações curriculares não significativas, ou seja, com o mesmo currículo, vamos adaptá-lo de maneira a que este aluno consiga fazer a sua aprendizagem. E depois, no topo da pirâmide, porque abrange muito menos alunos, são as medidas adicionais. Aí já estamos a falar de problemáticas e dificuldades muito mais acentuadas, seja a nível da comunicação, da interação, cognição, aprendizagem, e então aqui a escola tem que mobilizar muitos recursos para proporcionar, de facto, a inclusão destes alunos. E quando se fala em inclusão, não tem que fazer o mesmo percurso académico todos da mesma forma. E quando falamos aqui das medidas adicionais, já estamos a falar, por exemplo, de alteração de currículo. Fazer currículos específicos para estes alunos. O que é que nós pretendemos que estes alunos, ou qual é o potencial que eles têm de aprendizagem? Se não têm o potencial de aprendizagem para fazer, vir a fazer equações, resolver equações, mas tem potencial para fazer outras aprendizagens, e isso é muito importante, respeitar esse potencial todo. Aqui estão só alguns exemplos de medidas universais, seletivas e adicionais. Portanto, coisas muito breves. Portanto, aqui nas universais, a diferenciação pedagógica, acomodações curriculares, o enriquecimento curricular com qualquer outra atividade, promoção de comportamento para o social, por aí fora. Nas seletivas, já estamos aqui a diferenciar um pouquinho os percursos, a fazer as tais adaptações curriculares, mas que não são significativas. O currículo não altera, é o mesmo, mas é adaptado. Apoio tutorial, por aí fora. Nas adicionais, já estamos aqui a falar de outras coisas, de adaptações curriculares significativas. Ele pode não ter determinadas disciplinas, ou pode fazer porque, por exemplo, o nível de cansaço é muito grande. Não tem que fazer as disciplinas todas no mesmo ano. Pode fazer num ano umas disciplinas, no ano seguinte outras. Isto é muito comum, por exemplo, na paralisia cerebral. Imensamente comum. Porque os alunos com paralisia cerebral e que têm muitas dificuldades em termos motoras, o cansaço também é muito grande no seu tempo de escola. E então muitas das vezes é dividido por disciplinas. Faz aí umas no ano, no ano seguinte faz as outras e completa o ano letivo em 2. Ok? Ok, vai fazer mais tarde, tudo bem, mas fez no seu ritmo e respeitando o seu ritmo. Portanto, estamos aqui a falar já de medidas muito mais profundas, digamos assim. Lá está que estamos aqui a falar também de imensos... Quando estamos a falar de educação inclusiva, falamos de barreiras também. E as barreiras existem em vários níveis. Eu podia classificar aqui como as barreiras sociais, e aqui começamos logo com as expectativas da família e a atitude da própria família relativamente à escola. E algo que acontece imensas vezes, que é a expectativa de um lado não é a mesma expectativa que existe do outro lado, e, portanto, é motivo, muitas das vezes, até de conflito, porque a escola conhece o aluno, os profissionais que trabalham com o aluno, conhece o aluno na perspectiva da aprendizagem, e os pais e a família conhecem-no na perspectiva mais emocional. E, portanto, isto vai gerar expectativas diferentes. E muitas das vezes são os tais motivos de conflitos. As atitudes dos colegas, e isto varia muito de escola para escola. Numa escola que trabalha muito mal a inclusão, que as há, normalmente há um clima de rejeição por parte dos alunos, por exemplo, que não têm deficiência, relativamente aos alunos que têm deficiência. Numa escola que trabalhe muito bem a inclusão, essa rejeição não existe. É exatamente o contrário. Eu vou partilhar convosco o meu agrupamento na semana passada e há 2 semanas foi sujeito à avaliação externa por parte da Inspeção-Geral de Educação.
É uma avaliação pedagógica que é feita a todas as escolas do país, escolas públicas, de 10 em 10 anos, mais ou menos. O intervalo é esse. E, portanto, faz uma avaliação de todo o desempenho da escola em 4 domínios diferentes. O domínio da autoavaliação, que nós nos avaliamos, das lideranças, da prestação do serviço educativo e dos resultados escolares. E eu ouvi coisas, no final, enquanto diretor, eu não sou ouvido nem achado, os inspectores recolhem todos os dados, aplicam questionários aos pais, alunos, professores, por aí fora, entrevistam imensa gente durante essas 2 semanas, vão assistir a aulas, por aí fora, e houve uma frase que me ficou no final, quando os inspectores me fazem o balanço de como foi essa avaliação. Ao dizer-me que tinha havido um aluno que tinha dito, especificamente na entrevista com os inspectores, que achava que ganhava mais e que aprendia mais por ter colegas com deficiência na sua turma do que se eles não tivessem lá. E ouvir isto de um miúdo de 12 anos é sinal que a coisa está a correr bem. É sinal que se está a trabalhar bem. E que, de facto, os outros não têm este sentimento de rejeição. Não. Eles são habituados a trabalhar. Eles próprios, muitas das vezes, têm ações de mentoria relativamente aos colegas com maiores fragilidades e com maiores dificuldades. Lá está. Barreira também, política educativa, porque muitas das vezes as políticas são contraditórias. E se eu considero que temos um enquadramento legal muito bom no que diz respeito à educação inclusiva, mas depois temos uma série de outros aspectos que vêm limitar a implementação a 100% dessa legislação e o suporte social, muitas das vezes, dado às crianças que têm mais necessidades educativas. E o suporte social, muitas vezes, é até fora da própria escola e não dentro da escola. Fatores ambientais, as questões das acessibilidades, as questões do edificado, a questão do transporte, ou seja, nós temos a maior parte das nossas escolas construídas na década de 90, todas elas pensadas sem estar construídas segundo a legislação de acessibilidade que agora temos e, portanto, isso acaba por ser um transtorno. Porquê? Porque muitas das vezes limita a presença dos alunos em alguns espaços da escola. E, portanto, limita que nem todos, efetivamente, têm o direito a usufruir de todo o espaço da escola. Questões de transporte, o próprio ambiente escolar, os produtos de apoio que os alunos precisam, que muitas das vezes demoram uma eternidade a chegar até às crianças e aos jovens, e esses produtos de apoio muitas das vezes são fundamentais para a sua aprendizagem, porque se o aluno não estiver, não vai estar em condições de fazer uma aprendizagem positiva. A questão das tecnologias também, quando é que são apresentadas e quando é que são trabalhadas pelos alunos, quando elas são um facilitador de comunicação e a informação propriamente da sociedade. Ainda com barreiras, os aspectos educativos e organizacionais. Preconceitos existem. Estereótipos existem. Em algumas escolas ainda se continua os professores a dizer para os professores de educação especial: este é o teu menino. Os outros é que são os nossos meninos. Não. Numa escola onde se trabalha a inclusão, não há esse tipo de discurso. O aluno é de todos os profissionais que trabalham com ele, não é do professor de educação especial. A questão das práticas pedagógicas, que muitas das vezes, por exemplo, é extremamente condicionada com o número de alunos. Dou-vos um exemplo: a área metropolitana de Lisboa, ao contrário do resto do país, tem vindo a inverter o número de alunos e tem vindo a crescer o número de alunos. No meu agrupamento há mais 25% de alunos do que havia em 2019. E, portanto, tendo em conta que a nossa população está envelhecida e nós estamos a ver a população escolar a aumentar. O que é que quer dizer? Os espaços são os mesmos, quer dizer que as turmas vão ficando maiores. E uma turma que devia ter, por exemplo, tendo alguma criança que reduz a turma e, portanto, que tem medidas seletivas ou adicionais e essa turma devia ter 20 alunos, muitas das vezes chegamos a ter turmas com 24 e 25 alunos.
E, portanto, essas questões vão afetar, logicamente, as práticas pedagógicas. A própria motivação dos profissionais de educação, em particular dos professores, que se encontram profundamente desmotivados por vários fatores e que não têm a ver com a inclusão. O conhecimento e formação, porque sendo uma classe profissional extremamente envelhecida, nenhum dos professores que agora está na escola dos mais velhos, gente da minha idade, teve na sua formação inicial qualquer contacto com a realidade da inclusão e, portanto, tem que procurá-la na formação contínua. A abordagem curricular, como fazemos, a política da escola. Eu digo sempre, se querem saber se um agrupamento é inclusivo, vejam, consultem o seu projeto educativo. Se no seu projeto educativo, se o projeto educativo gravitar em torno da inclusão e da diversidade, trabalham de certeza muito bem. Se o projeto educativo faz menção, uma ou duas linhas, à questão da inclusão, meus amigos, é para esquecer, ainda estão num patamar muito atrasado relativamente àquilo que se faz na inclusão e àquilo que se faz em muitas escolas deste país. A questão das lideranças na linha de vida também, que é muito importante, o papel dos diretores dentro das escolas. Se um diretor não valoriza as questões da inclusão, não vai conseguir passar para os seus professores, os seus profissionais, a necessidade de trabalharmos e de mudarmos a escola e de prepararmos a escola para responder a este tipo de crianças. Os recursos humanos, a falta de recursos humanos e a questão do trabalho colaborativo, que ainda não é propriamente uma realidade em muitas escolas do nosso país. Claro que o objetivo da inclusão, qual é que é, no meu ver, é procedermos à capacitação individual e coletiva. Ok? Olharmos para cada criança e, ao capacitarmos individualmente essa criança ou esse jovem, estamos também a capacitar a própria sociedade. Com o quê? Não com paternalismo, nem sobreproteção, nem infantilização, nem valorizando as incapacidades. E isto também é uma coisa, isto é um recado não só para os profissionais, mas também para as famílias. Não pode haver esta infantilização, não pode haver esta atitude paternalista à medida que eles vão crescendo. Eles vão precisando de outro tratamento, eles vão precisando de ser respeitados no seu crescimento, de respeitados também na sua própria individualidade e na sua própria autonomia quando conseguem. Portanto, trabalhando empoderamento, autonomia, independência e autodeterminação. Todos vão chegar lá? Não vão chegar todos. Obviamente. Mas quantos mais conseguirmos que cheguem lá, melhor. E a todos os que não conseguem chegar a uma situação de independência e de autodeterminação, temos que lhes dar as ferramentas para um crescimento e uma inclusão e uma participação dentro da escola e dentro da sociedade ativa, feliz e que os realize. E que não seja um sofrimento a frequência da escola. Portanto, queremos o aluno a transformar-se num cidadão, que é aquilo que é o objetivo de todos. Que lá está, em resumo, os grandes riscos: substituição de docentes, falta de professores e a substituição dos professores. Para quem não está no mundo da educação, se calhar não se apercebe disso, só pelas notícias, mas nós vivemos um drama da falta de professores. E de todas as áreas disciplinares. Okay? A única área disciplinar que existe em professores é a educação física. Tudo o resto está deficitário. Quer dizer que se um professor falta, dificilmente é substituído. E isso ainda é mais grave quando falamos dos professores de educação especial. Porque também não existem. E portanto, não há como substituí-los, e aqui vai levar a uma problemática dos recursos humanos muito grande. A desmotivação dos profissionais, o facto de estarem muito cansados, muito sobrecarregados com burocracia, com exigências de diferentes natureza, muitas das vezes, agora com a falta de professores, com horas extraordinárias, leva a que também acabem por investir menos, tenham menos investimento profissional na questão da inclusão. O número de alunos, como referi há pouquinho, e para mim um dos principais, os conflitos escola-família, que passa muito pelas expectativas, mas passa muito pela incapacidade mútua, muitas vezes, de se ouvirem. E isto é válido de um lado e de outro. Muitas das vezes os professores têm que ter
a humildade, para já, de meter no saco aquela linguagem muito técnica que muitas das vezes utiliza com as famílias e que as famílias não entendem. E, portanto, falar de maneira que as famílias entendam aquilo que estamos a trabalhar com os filhos e aquilo que pretendemos atingir com os filhos. Por outro lado, a família entender que não são profissionais de educação e que também têm de confiar nos profissionais de educação e no trabalho que estão a fazer ou que tentam fazer com os seus filhos. E depois, o retrocesso civilizacional que eu acho que nós estamos aqui a atravessar e que vai chegar à deficiência, não chegou ainda, mas vai chegar à deficiência, que é a cultura de ódio relativamente a quem é diferente. E, portanto, ainda não se faz sentir com muita intensidade, mas estou em crer que, infelizmente, irá lá chegar. Portanto, eu termino sempre com esta frase: um dia o mundo será assim, não vamos olhar para as diferenças dos outros, mas sim para as potencialidades que temos quando estamos todos juntos. Aproveitar já agora para dizer, esta é uma fotografia do meu agrupamento de uma unidade de multideficiência, mas onde é prática corrente que tenho as crianças que têm multideficiência, mas também tenho outras crianças no mesmo espaço e a desenvolver atividades em conjunto. E fico inteiramente à vossa disposição para as perguntas que entenderem. Ora, pois muito bem, obrigado, professor José Patrício. Apesar de já ter tido a oportunidade de eu ter ouvido no nosso encontro da FEDRA, esta sua apresentação é também, ao mesmo tempo, uma espécie de curso intensivo, uma espécie de, não uma pós-graduação, mas um curso intensivo sobre alguns aspectos que, naquilo que tanto nos diz como esta questão da inclusão no domínio da escola, do ensino, nos vários graus que isto acarreta, que são, direi, desconhecidos ou pouco conhecidos do grosso da sociedade, e porventura mesmo aqueles que precisam e tiram partido desta estrutura, desta arquitetura que está montada, mesmo esses porventura não conhecem, com este grau estratificado como nos apresentou, estas possibilidades que estão à disposição. Não acha que isto tudo que nos explicou, que falou ser fruto de uma legislação de 2018, se não me engano, isto está mesmo implementado em todos os agrupamentos? Todos os seus colegas diretores têm isto como preocupação? Há alguma entidade da Direção-Geral do Ensino ou da Educação que zele pela implementação deste, vamos chamar, deste plano? Excelente pergunta. Eu já respondi há pouco um pouco a essa pergunta. Não está. Nós temos escolas a diferentes velocidades. Por exemplo, começo logo por fazer aqui uma separação. Vão um passo à frente os agrupamentos de escolas com ensino básico, ou seja, até o 9º ano. Porquê? Porque até há bem pouco tempo, a maior parte dos alunos com deficiência não chegavam ao ensino secundário. E, portanto, as escolas secundárias, para elas, é uma realidade muito recente. E, logo aí, estão uns passos atrás no que diz respeito ao trabalho de inclusão. Mas, mesmo dentro dos agrupamentos, nós temos muitas realidades muito distintas. Era aquilo que eu dizia há pouco. Eu conheço excelentes exemplos, e conheço péssimos exemplos. E o que acontece é que os excelentes exemplos muitas das vezes acabam depois por ser vítimas de serem excelentes exemplos. E vítimas em que sentido? Há uma coisa que funciona muito bem entre os pais dos alunos com deficiência. Eu também sou. É o boca a boca. É o falar um com o outro. Ali aquilo é muito bom. Olha que ali aquela escola responde muito bem. Olha que aquele médico assim, ou aquele terapeuta assim, todos nós sabemos que funciona dessa maneira. E quando eu digo que muitas das vezes as escolas que funcionam muito bem no que diz respeito à inclusão acabam por ser vítimas, é vítimas disso mesmo, que é de uma procura enorme por parte de muitas famílias
que, sabendo disso e sabendo a resposta que as escolas dão, e que é uma resposta integrada, que é uma resposta pensada, que é uma resposta muito esforçada e que são mobilizados muitos recursos para isso, procuram colocar lá os seus filhos. Claro. Eu dou, o exemplo que posso dar melhor é o meu agrupamento e posso partilhar. Eu tenho já, porque cheguei a um ponto de os alunos surdos têm que os receber obrigatoriamente, porque sou a única escola da Península de Setúbal. Esse não há hipótese. Mas todos os outros alunos, de diferentes problemáticas, seja da área do autismo, multideficiência, etc., da altura tivemos que colocar um travão. Ponto. Porquê? Porque a nossa qualidade iria ser muito pior se aceitássemos todas as crianças. Porque uma coisa é garantir que o número ainda é sustentável para respondermos com qualidade, tendo em conta os recursos que temos. E, portanto, é muito. O desafio que eu deixei há pouco, que é querem perceber como é que é a escola, leiam o seu projeto educativo. Não há hipótese. Eu já fiz esse exercício e antes mesmo de ser diretor, fiz esse exercício e fui ver vários e muitos, li muitos projetos educativos, estão sempre publicados nos websites da escola, muitos projetos educativos de escolas que eu conhecia que sabia que funcionavam bem e escolas que eu conhecia que funcionavam mal. E chegamos ao projeto educativo e está lá tudo plasmado. Está lá tudo plasmado. Aquelas que funcionam muito bem, vê-se logo, toma um aspecto de centralidade a questão da inclusão. Nas outras, não passa de uma nota de rodapé. E, portanto, Pois. muitos níveis diferentes. Mais questões dos nossos participantes? Posso? Professor, o meu nome é Luís Quaresma, eu tenho uma deficiência congénita, portanto, fiz todo o percurso escolar, obviamente, de uma forma muito diferente, muito complicada. Há 50 anos atrás não era nada disto. Não vou comparar, obviamente. A questão que eu queria pôr era a seguinte: não sei o que é que acontece hoje, mas, e a minha deficiência, na grande parte dos casos, não tem grande comprometimento intelectual, mas muitas vezes, porque temos muitas hospitalizações, porque temos muitos problemas de outra ordem, porque somos muitas vezes mais lentos, e eu não sei o que é que acontece hoje em dia, mas acho que em determinada altura houve uma altura em que se entrou muito, na minha opinião, pelo facilitismo. Ou seja, começou a haver as saídas técnico-profissionais, onde muitos de nós que se calhar poderíamos fazer uma carreira académica, fomos encaixados. E quando nós temos 16 ou 17 anos, naquela altura é uma situação ótima porque toda a gente fica contente. Os pais ficam contentes porque o filho evolui, passa de ano e, portanto, passa sempre, vai para o técnico profissional. O aluno também, porque o que ele não gosta é de matemática e de português, etc, etc. E como não o empurram e vai para o técnico profissional, ótimo. Portanto, os pais vão facilmente, ou iam facilmente nesta, nesta saída. Não acha que, eu não, como lhe digo, não sei o que é que se passa atualmente, mas não acha que, porque depois toda a gente fica contente, o aluno tem o 12º ano, porreiro, ok, concluiu o seu percurso escolar, está pronto, e depois muitas das vezes as supostas saídas técnico-profissionais nem sequer se adaptam a nós, nem sequer se adaptam às nossas limitações. E depois eu conheço muitos jovens que chegaram em determinada altura e pensaram, ok, então e agora? Agora se eu quero ir para a vertente académica, eu vou ter que voltar atrás e eu vou ter que ir por outro caminho, porque na altura foi-me apresentado este e foi muito bom, foi ótimo, eu evoluía, não repetia o ano, etc, etc. Foi uma saída.
Não sei se isto ainda existe, mas não acha que muitas vezes este facilitismo não nos pode levar a caminhos que nos acabam por prejudicar? Não acho que. Eu, por acaso, tenho uma visão discordante. Não acho que haja aqui um facilitismo. Nós temos vários problemas em Portugal. Há um que ainda não está solucionado, que tem vindo a ser trabalhado, e por algumas faculdades muito bem, mas é o problema do ensino superior. O problema do ensino superior para pessoas, para jovens com deficiência, ainda é um problema muito grande. E é muito grande porque, apesar de haver universidades que começam a criar condições para responder a isso. Se não vejamos, ponto número 1, ensino superior é só aberto a quem viva na área da universidade. Se eu viver numa aldeia do interior e tiver uma deficiência qualquer, qual é a hipótese que eu tenho de ir para uma universidade? Não vou ter apoio de ninguém. Vamos imaginar, por exemplo, um jovem com uma deficiência motora. Não vou ter o apoio de ninguém, a universidade não me vai facultar esse apoio, provavelmente vou ter muita dificuldade em ter um assistente pessoal, e das duas uma, ou a minha mãe ou o meu pai, que normalmente acontece isso, deixam o trabalho e vão acompanhá-lo para a universidade, ou então não chegam ao ensino superior. Portanto, logo aí eliminamos uma fatia tremenda de gente no nosso país com deficiência que está impedido de chegar ao ensino superior. Mas depois temos os outros, que até vivem em Lisboa e vão para um curso numa faculdade em Lisboa e que, com muito esforço das famílias, fazem o seu curso. E o apoio lá. E aquelas ferramentas, ou seja, nós andamos a trabalhar na escolaridade obrigatória, a proporcionar condições, a proporcionar ferramentas, a proporcionar recursos humanos para que eles tenham o apoio necessário a fazer o seu percurso escolar. Chegam à universidade, é como se não tivesse problemática nenhuma. E agora estás aí, e agora amanhã. A realidade é tão simples quanto isto. Portanto, temos um problema grave no ensino superior, que impede, apesar de ter, nota-se um crescimento, estatisticamente tem havido um crescimento progressivo de jovens com deficiência a entrar para o ensino superior, mas ainda muitos deles acabam por ir para o ensino profissional. E eu acho que muito das idas para o ensino profissional acaba por ser uma escolha, pensando já que no ensino superior vai ser muito difícil. Não propriamente por uma questão de facilitismo, mas pela dificuldade que vão ter mais tarde. E muito também por, se calhar, se eu fizer já, vou entrar no mercado de trabalho mais cedo. Que depois é outro desafio, que é a entrada no mercado de trabalho. Existem condições legais para apoiar essa gente? Existe, sim, senhor. Toda a gente tem conhecimento delas? Não. Por exemplo, produtos de apoio. A maior parte das pessoas, e se calhar vocês sabem tão bem quanto eu, a maior parte das pessoas desconhece que o Instituto de Emprego e Formação Profissional pode prescrever produtos de apoio desde que seja para a pessoa trabalhar. E anda toda a gente sempre à espera da Segurança Social ou da Saúde para conseguir os produtos de apoio, e o IFP pode proporcionar isso. Começa a haver maior oferta, porque o enquadramento legal que atribuiu cotas de obrigatoriedade para empresas a partir de um determinado número de trabalhadores que têm que respeitar as cotas de pessoas com deficiência, veio abrir o leque aqui um bocadinho. Ok? Mas ainda continua a ser vestigial. Esse é o grande problema. E quando eu falo da inclusão, eu acho que mesmo assim a escola ainda é onde se faz minimamente a inclusão, porque quando chegam à vida adulta, a maior parte deles acabou. E o que é que acontece? Lutamos contra a institucionalização durante 18 anos e ao fim de 18 anos, muitos deles acabam na instituição. Pois. Sabemos que esta é a realidade. É ou não é? Sim. Alguém quer Professor, colocar? eu quero. Sim. Força, Cláudia. Professor, faço-lhe duas questões relativamente ao assistente pessoal.
eu queria saber se existe ou se há algum enquadramento para o assistente pessoal a nível escolar. A outra questão, a nível do assistente pessoal, nós temos ouvido dizer, não é que neste caso eu tenha algum caso em concreto que possa dizer aconteceu, mas ouvimos por aí dizer que o assistente pessoal é barrado a nível profissional. Isso também acontece na escola? Existe algum constrangimento? Como é que Está a falar barrado na entrada na escola, é isso? O barrado em que sentido? é que, por exemplo, pode haver um aluno que tem dificuldades e precisa do assistente social, ou assistente Qual? pessoal, para ajudar a compreender na aula ou até ajudar-vos a vocês a compreendê-lo. Se isso existe mesmo, qual é a situação atual, se nos sabe dizer alguma, Sei. como é que está isso? Porque sabemos que a nível de trabalho acontece, ouve-se falar que eles são barrados no sentido de ou não dão emprego à pessoa, porque o trabalho tem que ser feito pela pessoa e não pelo assistente pessoal, ou e não aceitam a presença do assistente pessoal. Pronto. A presença do assistente pessoal na escola era coisa que estava barrada e agora não está. Está consagrado. Aliás, no dia em que os diretores escolares perceberem que o assistente pessoal é mais um recurso, para a falta Claro. de recursos que as escolas têm, no dia em que perceberem isso, vão franquear as portas de certeza absoluta. Não é? Porque é relevante. Agora aqui entra outra coisa, que é até onde vai o assistente pessoal. E eu compreendo que muitas das vezes as escolas barram por vários motivos. Há professores que, por exemplo, a sala de aula é a sua capelinha. Não é? É a sua capelinha, não querem que ninguém leia. Em escolas que não estão habituadas à circulação, eu na minha escola tenho aulas que tenho na mesma sala, com a mesma turma, tenho 3 profissionais lá dentro. Estão todos habituados a trabalhar uns com os outros. Mas em muitas escolas isso não acontece e funciona por capelinhas. Aquela sala é minha, não quero cá ninguém. Mas mesmo aqueles que não levantam qualquer tipo de problema, é importante perceber qual é o verdadeiro papel do assistente pessoal. É porque muitas das vezes até as próprias famílias confundem o papel do assistente pessoal. Certo? O assistente pessoal é um facilitador daquilo que a pessoa não consegue fazer. Certo? Nomeadamente, pode ser um facilitador de comunicação. Mas não é quem faz ou executa a tarefa. Passemos para a escola. Eu, se tiver um jovem que tem um assistente pessoal e está na sala de aula e que eu detecto, porque eu sei que estas coisas acontecem, que o assistente pessoal não está a ser um intermediário daquilo que ele não consegue fazer, está a realizar a tarefa por ele. Ah, não, pai, não serve o assistente pessoal. Não estamos a trabalhar a autonomia, não estamos a trabalhar nada daquilo que era expectável. E todos nós sabemos que muitas das vezes os assistentes pessoais, nomeadamente daquelas famílias que são super protetoras, funcionam dessa maneira. É para substituir os pais, para fazer aquilo que os pais sempre fizeram, as tarefas da criança, independentemente do seu potencial. E, portanto, esse é que é o cuidado. Agora, podem entrar, não há nada que proíba, pode ser um recurso em determinados momentos, pode. Vamos imaginar, uma das maiores queixas das escolas, qual é que é? Falta de assistentes operacionais para levar muitas destas crianças, por exemplo, à casa de banho, questões de higiene, etc. Ter um assistente pessoal que acompanhe aquele jovem é logo algo que está a aliviar a escola nesse sentido. Eu dou um exemplo.
Minha filha já não é aluna, mas é professora. E este ano, quis a ironia do destino, foi colocada na minha escola. É professora de História na escola onde eu sou diretor. Tem a sua assistente pessoal. E a assistente pessoal vai para a escola, não vai para a sala de aula. Mal seria, não vai para a sala de aula porque ela é professora. E, portanto, ela dá a sua aula, mas chega ao intervalo, lá está a assistente pessoal à espera dela para levar à casa de banho, no fundo, proporcionar tudo aquilo que ela não consegue fazer, não é? E depois lá vai ela para a sua vidinha para a aula outra vez. E a minha filha podia ser outro qualquer, longe de mim, barrar a entrada, se fosse quem fosse, de um assistente pessoal. E, portanto, eu penso que essa questão, porque antes não era permitido nos alunos, agora já é, baixaram também a idade, passou para os 14 anos, antes era mais velho. Acho que as coisas aos poucos vão sendo ultrapassadas relativamente à participação dos assistentes pessoais dentro das escolas. Entretanto, vou só fazer uma última questão, esta é rápida, porque fiquei curiosa quando o professor diz que alunos com as suas determinadas necessidades que fazem, por exemplo, os anos Em à dois. sua velocidade, Sendo um aluno que quer ingressar na universidade, e deixa, por exemplo, uma disciplina, faz todas as disciplinas, mas tem uma disciplina que não conseguiu fazer, não terminou e deixou 2 anos, por exemplo. Ele tem que andar 2 anos a fazer aquela disciplina. Tem que fazer sempre. Ok, Porque senão aí entrávamos naquilo que o Sr. Luís Quaresma estava a dizer, que era o facilitismo. ok. Se ele consegue, se o domínio cognitivo dele Permite. está capacitado para fazer as disciplinas, tem que as fazer como todos os outros. Agora, pode fazer 1 ano em 2. 1 ano em 2. Eu conheço o caso de um jovem, que até é o filho do atual presidente da APCAS, da associação que eu presidi, e que entrou há bem pouco tempo para a faculdade, entrou mais tarde do que os colegas, porque houve ali, a nível do secundário, o cansaço era tanto que ele, o 10º, 11º e 12º ano, fez cada ano em 2. Ele fez o 10º ano em 2, fez umas disciplinas num ano, outras disciplinas no outro, 11º a mesma coisa, 12º a mesma coisa, atrasou 3 anos. Mas concluiu com sucesso, está na faculdade. Ok? Ele, se fosse fazer aquelas disciplinas todas, com a dificuldade motora que ele tem, ele é uma paralisia cerebral, o esforço que ele faz, não é? Não seria, de certeza não acabava o secundário e abandonava a escola. Assim, de uma forma que ele próprio tomou consciência e decidiu, e a família também contribuiu para isso. Não, prefiro fazer em mais tempo, mas vou chegar lá. E chegou. É um pouco Muito por aí. bem. Temos aí agora aqui um pedido do Joaquim Brites para intervir. Força, Joaquim. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, permitam-me dar os parabéns à FEDRA e também ao professor José Patrício, que, pela explicação que nos deu aqui. É bom ouvirmos alguém ligado ao ensino com tanto conhecimento sobre aquilo que não se passa nas nossas escolas em Portugal. É bom percebermos que, de facto, há alguém que se interessa por estas matérias e que pode, tal como está a fazer aqui, alargar o seu conhecimento a todos aqueles que têm, naturalmente, algum interesse nestas questões, e penso que todos estamos aqui e estamos interessados nisso. Gostava de fazer só 2 comentários, isto porque, de certa maneira, eu fico muito satisfeito por, ao fim destes anos todos, em que nós batalhamos pelo efeito do assistente pessoal na vida das pessoas com deficiência, finalmente começamos a perceber que a figura do assistente pessoal é realmente importante em quase todas as áreas onde ele é preciso. A APN é a associação, se calhar, pioneira no processo de assistência pessoal em Portugal. Nós começámos a fazer projetos isolados de assistência pessoal, com 2 fins de semana prolongados, com 5 pessoas com deficiência
em cada um deles, recrutando voluntários, formando voluntários para fazerem o tal papel de assistente pessoal, apenas para demonstrar e criar a base para depois podermos apresentar um projeto de que a assistência pessoal era útil e importante para Portugal, não só na matéria das escolas, mas em matérias profissionais, em matérias domésticas, em tudo aquilo que era preciso. Esse sucesso vai até aos dias de hoje, porque a assistência pessoal é hoje uma resposta social através do Serviço de Apoio à Vida Independente, que é financiado pela Segurança Social, que não é suficiente, que não está completo, enfim, todos nós sabemos quais são os defeitos, mas pelo menos temos alguma coisa que vamos tentando fazer crescer. E é tão importante falarmos nisso, e nós no início dessa aventura em que nós propusemos muitas coisas, nomeadamente a formação do assistente pessoal, as atribuições do assistente pessoal, que era uma figura, ainda hoje é uma profissão que não está devidamente regulamentada, ou seja, não faz parte do catálogo das profissões, o que é uma pena. Estamos também a trabalhar nisso, a tentar que o assistente pessoal seja reconhecido através da sua atividade, através talvez de uma formação, porque eu acho que o que falhou em Portugal foi de facto não se ter apostado numa formação especializada nessa matéria. Os nossos assistentes pessoais, nós temos neste momento cerca de 70 assistentes pessoais a trabalhar, e os nossos são todos formados com uma formação certificada pela Escola Superior de Saúde de Santa Maria do Porto, o que nos dá-nos uma tranquilidade um pouco maior, porque pelo menos há alguma formação na área em que a maioria dos assistentes pessoais não tem, eles têm. E eu estava a achar interessante a discussão sobre a questão do ensino superior e o papel, e aquilo que a Cláudia dizia, se o assistente pessoal é barrado ou não é barrado à entrada da escola. Uma das nossas experiências foi exatamente com a Faculdade do Porto, em que nós fizemos um projeto inicial, porque a Faculdade do Porto tinha autorização da reitoria para poder permitir a alguns alunos com deficiência que levassem o seu assistente pessoal, embora a discussão paralela fosse o que é que o assistente pessoal pode fazer das portas da faculdade para dentro. Portanto, tivemos ali alguma dificuldade em esgrimir argumentos sobre aquilo que o assistente pessoal podia fazer juntamente com a pessoa com deficiência, se podia responder às perguntas das frequências, se podia acompanhar o aluno às frequências ou não, se só ia levar a pessoa que acompanhava à sala de aula ou podia fazer outras coisas. E durante esses 4 anos de experiência em que aquilo durou, foi muito interessante, porque nesses 4 anos saíram doentes nossos que entraram nessa experiência, entraram e saíram com uma licenciatura, e hoje temos uma média de 3, 4 pessoas com deficiência a sair da Faculdade do Porto com licenciatura. Isso significa que o assistente pessoal, a figura do assistente pessoal é muito mais do que um acompanhamento. É alguém que, tal como disse aqui, é alguém que faz aquilo que a própria pessoa com deficiência não consegue fazer pelos seus próprios meios. Mas tem digamos, com um leque muito alargado de funções e de missões que pode cumprir. Acompanhá-lo à escola e fazer dele uma pessoa com uma capacidade, alguém que tem uma capacidade cognitiva, fazer dele alguém que tem uma licenciatura que gostava de tirar, embora em áreas onde naturalmente ele possa ser útil. Não estou a ver uma pessoa com deficiência ou com uma paraplegia ou com uma tetraplegia a fazer uma formação superior na área de engenharia mecânica, porque não vai conseguir reparar muitos automóveis, mas pode ser treinado ou licenciado em engenharia mecânica para projetar automóveis, porque não? Pode fazer coisas que outros fazem também dentro das suas capacidades. E a assistência pessoal é muito isso. E é uma pena que na área da deficiência não se consiga projetar o papel da assistência pessoal para além daquilo que nós hoje consideramos que é uma companhia. Hoje o assistente pessoal ainda é considerado como um empregado doméstico em muitos sítios. Não é esse o papel do assistente pessoal. Por isso é que se chama assistente pessoal, não é empregado pessoal, é um assistente pessoal. E oxalá que digamos, toda a empatia que o professor José Patrício transmite e o orgulho que tem da sua escola e aquilo que faz no seu agrupamento possa ser transmitido a outras escolas. Eu pessoalmente tenho muita pena que eu faço parte do júri do projeto INR, do programa do Escola Alerta, que provavelmente muitos de vocês conhecem, faço parte do júri nacional,
e é um desconsolo nós vermos as provas as candidaturas que nos chegam, porque o que me parece, analisando assim friamente, é que muitas vezes o corpo docente também não tem interesse nestas matérias. E era importante nós pegarmos nestas pessoas que gerem escolas, tal como o professor José Patrício, e transmitir-lhes a ideia de que a escola que ele gera é para todos, aqueles que também são excluídos. Eu não gosto muito da palavra inclusão, porque quando eu falo muito da inclusão é porque acho que há alguém por incluir. E sentimos sempre que há alguém excluído, não é? Quando falamos do termo de inclusão, na generalidade, achamos que há sempre alguém excluído. E por isso seria mais interessante falarmos de uma política que não inclua, mas que não exclua ninguém. E isso dar-nos-ia pano para mangas para estarmos aqui agora o resto da noite. Mas é bom fazermos este paralelismo entre aquilo que não se fazia antes e que se começa a fazer agora com uma nova classe de pessoas também interessadas, formadas, treinadas e alguém que os acolhe. E não esquecer, muito importante também, o trabalho que as famílias têm que desenvolver à volta da assistência pessoal. Porque o assistente pessoal também não faz um bom trabalho se não tiver a família da pessoa que ele acompanha também de acordo, que também tem que ter algum treino e alguma formação da parte da família que acompanha a pessoa com deficiência, porque não é só a pessoa com deficiência que dá as ordens. Por vezes, nós temos que medir que tipo de pessoa com deficiência que temos para frente. Há pessoas não comunicantes que têm assistente pessoal e, portanto, alguém tem que dar as instruções. E há pessoas que têm uma facilidade cognitiva, como qualquer outra pessoa normal, que são elas que têm que dar as ordens e têm que... Portanto, há muitas diferenças que nós temos que ver aqui. O assistente pessoal é, de facto, uma figura e uma profissão a reconhecer no futuro. França demorou 10 anos a reconhecer o assistente pessoal como um profissional. E hoje tem um sistema de apoio à família que é um exemplo na Europa e que eu gostava de ter só um bocadinho daquilo que eles já hoje conseguem fazer. Desculpem se me alonguei, mas é bom ouvir falar disto. Muito bem. Só Temos dizer também... que concordo em absoluto com o que falou dos assistentes pessoais. Concordo totalmente. Que é de facto uma das grandes limitações para já o não reconhecimento dessa profissão, que é fundamental, e do papel que eles podem ter, que é muito vasto, tendo em conta as pessoas que eles assistem. E que de facto para umas será umas coisas, para outras será completamente diferente. E tem que haver essa base de formação e tudo mais. Concordo em absoluto. E a APCAS também tem o SAVI, e portanto também criei, antes de ser diretor, estava como presidente da APCAS quando nós tivemos o CAVI, e acompanhei também muito de perto o lançamento já na fase mais institucional dos assistentes pessoais, mas ainda temos aí muitos desafios pela frente. Concordo, muitos mesmo. Muito bem, temos aqui a Cidália Alimentos também a pedir para intervir. Força, Cidália. Olá, eu queria boa noite a todos, Boa noite. desde já agradecer à FEDRA, portanto, este webinar. Tenho pena de não ver mais gente, porque realmente é um assunto que tão falado e tão debatido e que as pessoas se queixam e que mães e pais se queixam tanto porque falta sempre tanta coisa nas escolas para os seus filhos. Portanto, o que eu tenho aqui dois pontos só para deixar e para perguntar também. Relativamente às salas de multideficiência nas escolas. Eu sou mãe de uma menina de 14 anos com distrofia muscular congénita e que se desloca em cadeira de rodas, portanto cognitivamente é perfeita, está neste momento no 9º ano e frequenta uma escola de ensino regular com uma sala de multideficiências. E a minha pergunta aqui, eu não tive, felizmente, não tive qualquer problema em dar-lhe todo o apoio e assistência que precisa. Portanto, em levá-la à casa de banho e em alimentá-la por sonda gástrica.
botão gástrico, portanto. Mas sei que ao longo do país, do nosso país, existem muitas escolas, muitas mesmo, que se recusam a que estas crianças entram na escola, acabam por aceitar, porque na verdade não podem recusar, não é? Porque o ensino escolar é um direito e é um dever das escolas receberem as crianças para estudarem. Mas a minha pergunta aqui, e também o meu papel em representação também de algumas mães que têm grande dificuldade nesta aceitação, é até que ponto é que uma operacional ou uma escola se pode recusar a dar alimentação por via botão gástrico, e após várias formações, após várias intervenções de até mesmo de enfermagem, da mãe, do hospital, intervenções da Câmara, da vereadora, até que ponto é que realmente a escola se pode recusar e pode defender os operacionais que realmente não dão, porque pode correr um risco e temos que proteger os nossos operacionais. Portanto, esta é a minha primeira pergunta. A segunda é, havendo escolas com salas de multideficiências ou não, porque a inclusão é para todos, portanto, isto de haver escolas com salas de multideficiência, eu tenho o direito da minha filha tem o direito em ir frequentar uma escola que não tenha uma sala de multideficiências, porque nem todas as escolas vão ter o curso que a minha filha quer e que acha que ela tem capacidades para frequentar e para seguir o percurso dela. Portanto, até que ponto é que não devam de existir formação diferenciada para os operacionais quando concorrem a um posto de operacional numa escola? Até que ponto é que não deve haver nesse concurso, nessa abertura de concurso para um operacional, deve haver uma diferenciação e uma preparação de que aquele operacional, este cargo que está em aberto. Perdemos. Deve ter caído. Perdeu rede ou carregou no botão. Já cá vem. Já está a entrar. Ok. Oi? Ok, Cidália. Ok. Isto que... Pronto, já cá estou. Já cá outra está, vez. certo. Pronto, e a segunda pergunta era essa mesmo, se não havia a possibilidade de haver essa diferenciação. Isto porquê? Porque na escola da minha filha existe muito ainda esse, o operacional é destacado para a sala de multideficiências e chega lá, sabe para o que vai e mete baixa e não quer lá estar e vai-se embora. E porque não foi avisado, não houve uma preparação, não tem uma formação, e a escola, uma sala de multideficiências é efetivamente salas com meninos com diferentes incapacidades. Portanto, Muito são bem. estas as minhas duas questões. Obrigada. Muito bem. Vê se consigo responder. Ok, Se a obrigada. escola pode recusar? Não. Objetivamente, não. Agora caímos no ponto da gestão de recursos humanos. Eu acho que aí o problema não é da assistente operacional, mas será do diretor ou da diretora da escola. Para ser honesto e para ser sincero e politicamente incorreto. Porque é assim, quem tem a função de liderança e de gestão de todos os recursos humanos de uma escola é o diretor. Ok? E todos nós sabemos, nas nossas diferentes áreas profissionais, as características individuais das pessoas com quem nós trabalhamos. Certo? O estar a insistir em colocar alguém que manifestamente não tem perfil e que depois mete baixa num posto, numa posição em que manifestamente está desenquadrado e não serve, com tantos outros profissionais, não acredito que no conjunto de todos os assistentes operacionais daquele agrupamento, que não haja uma ou duas pessoas que tenham mais perfil para assumir essas funções, porque é preciso ter perfil. E isto vai me levar à segunda resposta. O atual governo vai fazer isso que a Cidália estava a falar. O governo está a preparar, porque já o anunciou, uma divisão da carreira de assistente operacional em 2. Precisamente
aqueles que trabalham diretamente com os alunos e os assistentes operacionais para as outras tarefas. E aí vai bater nas questões da formação, numa especialização, etc. Ok? Não havendo isso, eu não concebo que o diretor não faça a gestão que deve ser e encontrar as pessoas certas. Preparar as pessoas, dar a formação, sim. É um medo natural, sim. A pessoa vai ter medo, qualquer pessoa que não esteja habituada a trabalhar com este tipo de realidades, com alimentações por sonda, etc., vai ter muito receio de o fazer, não é? Mas para isso cabe, dizia há bocadinho o Joaquim bem, a ligação da família. De que forma é que a família também é formadora, não é? Muito, é Dos muito, assistentes pessoais, mas aqui também dos assistentes operacionais. De que muito. forma é que a família é formadora? De que forma todas as escolas têm a saúde escolar, têm um responsável pela saúde, têm um enfermeiro de referência que serve também para dar formação, têm as autarquias. Vamos lá ver. Tudo isto, até podemos ir mais longe. Atualmente as escolas passaram para a gestão autárquica, certo? São as autarquias que têm, nomeadamente a questão dos assistentes operacionais, são eles os responsáveis pelos assistentes operacionais. Também a própria autarquia deve definir na sua política educativa formação, de que respostas é que precisa dar para preparar os assistentes operacionais para as diferentes funções dentro das escolas. Mas mais do que isso, devem as autarquias definir, no âmbito da matriz que têm e da carta escolar que têm no seu conselho, quais as escolas que devem ter unidade de multideficiência, unidade de ensino estruturado. E todos nós sabemos que até aqui fica o sabor da escola. E o que é que acontece? Exatamente. Depois chegamos a conselhos e há aquilo que eu dizia há pouco. Há 2 ou 3 desgraçados que quiseram implementar as unidades e quiseram proporcionar uma resposta integrada e depois os outros 10 não o fizeram. E como não o fizeram, alegam logo. Nós não temos unidade, essa criança não pode vir para aqui, vai ter que ir para ali. Portanto, essa gestão, tudo isto tem que ser pensado a nível governamental, a nível municipal, que agora tem essa gestão, e depois a nível das próprias escolas. E o diretor, enquanto gestor de recursos humanos, tem que assumir isso como uma sua função. Eu sei que nas minhas. Eu tenho 2 unidades de multideficiência e tenho 2 unidades de ensino estruturado e sou escola de referência para surdos. Portanto, aqui primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, tenho as respostas todas. Mas eu sei perfeitamente os profissionais que eu coloco nas unidades. Sem Tem que ter dúvida, perfil e é para isso é que é aquilo. importante. É Tem que ter importante, perfil para aquilo. é extremamente importante e no caso que eu falo é um caso bastante presente de uma família amiga e que não é de todo por falta de formação, tanto dos pais, até mesmo pela parte da unidade de saúde. Portanto, Pois. isto já está aí a ser um É a bocadinho própria mais escola que resiste. É a própria escola que está a resistir. portanto, até os próprios operacionais já apresentaram um documento do Sindicato de Trabalhadores em como eles podem recusar. Portanto, é um folheto que existe a defender os operacionais da escola em como eles podem recusar, porque tanto a criança corre o risco como para eles próprios. Pois. Eu aí, aquilo que lhe Tá, digo, Cidália, é bastante, é bastante. responsabilidade do diretor e acho que o diretor ou diretora, não sei o caso em questão, tem solução nas suas mãos, não é? A não ser que seja uma escola muito, 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 muito pequenina, não Não, é? não é. Mas sendo um agrupamento de tamanho normal, eu tenho 57 assistentes operacionais em 57 pessoas que esse agrupamento, por exemplo, possa ter, não tem uma ou duas com o perfil adequado para assumir essa função, sem estar a criar estas questões até que levam para questões sindicais e tudo mais. Portanto, acho que aí vai haver um projeto educativo e vai perceber aquilo que eu disse há bocadinho. Muito obrigada Nada, Cidadão. mesmo. Obrigada, até já. Cláudia, estás com a mão no ar? Agora vou fazer outra pergunta difícil ao professor. Então, tendo em conta e aproveitando aqui o comentário desta mãe, que nos diz que
pode haver uma recusa de um assistente operacional, neste caso, para alimentar a criança, por exemplo, na sua escola, é contemplado a saúde escolar, é uma medida que está contemplada na lei, certo? Sim. Estando implementado ou havendo a saúde escolar, haverá ou deveria haver pessoas qualificadas com mais experiência que não um simples operacional. Não. Aqui na questão da saúde escolar, resulta a questão. Vamos lá ver, a saúde escolar funciona enquanto quase projeto dentro de cada agrupamento que tem de ter. Portanto, normalmente é um professor que coordena uma equipa de professores, psicólogos, etc., de vários profissionais que são encarregues de desenvolver as ações todas que tenham a ver com a saúde escolar. Nessa equipa está incluído um enfermeiro da unidade local de saúde da área. Só que esse enfermeiro presta apoio a esta escola, a outra, normalmente tem 5, 6 escolas para prestar apoio. Não estamos a falar de profissionais que trabalhem no agrupamento. Dão formação, sim, não é? Dão formação, tal como eu falo aqui, por exemplo, da autarquia, aqui a autarquia de Seixal promove muita formação aos assistentes operacionais nesta área das crianças com necessidades específicas, muita formação mesmo, ou seja, é uma aposta deles no que diz respeito à preparação destas pessoas para depois poderem trabalhar com estas crianças, estes jovens, diariamente, mas não a nível da saúde escolar. Okay? Agora, aquilo que eu dizia há pouco, isto tudo faz parte da forma também como se trabalha com as pessoas e como se motiva as pessoas. Eu vou partilhar convosco como é que nós costumamos fazer. Eu procuro saber, quando alguma criança vem para o meu agrupamento, não é? Normalmente porque há sempre uma abordagem prévia, às vezes até por parte dos pais ou por parte de outra escola, no ano letivo anterior, eu procuro recolher com os meus profissionais o máximo de informação sobre essa criança. Procuro conhecer, normalmente entrego à EMAI, ele ainda não é nosso aluno, mas entrego à EMAI, a EMAI fala com os pais, a equipa da saúde escolar fala com os pais, procura saber todas as informações, as características dessa criança, de maneira que também os profissionais vão trabalhar com essa criança no ano letivo seguinte, já estejam preparados para quando ela chegar. Okay? Ou seja, há aqui um trabalho de preparação, de formação, se for o caso disso, de motivação para envolver as pessoas nesse trabalho. Ou seja, não são, a não ser que algum nos apareça assim de repente, mas normalmente isso não acontece. Nós sabemos sempre, previamente, porque somos procurados pelas famílias, procuramos fazer esse trabalho. E ao envolver, a experiência que tenho é essa, e eu, enquanto diretor, procuro muito fazer isso, não é? Envolver as pessoas e motivar as pessoas para esta temática. Não é? Isso, garantidamente, e isso foi, agora nesta inspeção, isso foi óbvio, porque perguntavam a todos os profissionais qual era o core deste agrupamento, e toda a gente, profissionais, docentes, não docentes e até as famílias, falaram que é inclusão. E, portanto, quer dizer que as pessoas já estão envolvidas neste processo, fazem parte. Eles são parte ativa e são parte ativa na procura de soluções também, não só na problematização, que aquele caso que a Cidália apresentou é manifestamente tão centrados no problema e não na solução para aquela criança. Não é? Claro. Obrigada. Também temos aqui um participante, imagino que esteja muito longe, que é o Italo Duarte. Nós conhecemos-lo, ele é responsável no Brasil de uma estação de rádio direcionada para as pessoas com deficiência e especificamente doenças raras. Italo Duarte, faz favor. Teve aí um bloqueio na internet também. Bom, então eu coloco aqui uma questão, José Patrício, que tem a ver com o facto, talvez agora uma questão mais pragmática, que tem a ver com o facto de ter comentado
nos ter dito que no distrito em que está a sua escola, vocês são escola de referência para pessoas com problemas de audição, é isso? Surdez, sim. De surdez. Imagino então que no território nacional todas essas escolas com especificidade para determinado tipo de deficiências também são agregadoras de pessoas que necessitam de cuidados especiais nessas áreas, não estarão para todos perto do local em que habitam. Exatamente. Exatamente. E a minha pergunta é, com o seu conhecimento, se para além destes trabalhos das escolas e eventualmente das autarquias, se existe alguma estrutura de apoio a estes alunos que têm que se deslocar de longe para vir para a escola específica que o pode ajudar. Existe alguma coisa que esteja estatuída e que se possa recorrer a ela, ou isto fica dependente da capacidade das famílias? Não, todos os alunos têm garantido gratuitamente o transporte escolar. Quem é que assume o transporte escolar? Cada município. Ou seja, os alunos, por exemplo, que recebo do Barreiro, por exemplo, é o município do Barreiro que, portanto, nós naquele período de verão, quando já temos a indicação de todos os alunos e de onde é que eles vêm, etc., partilhamos com o município os diferentes municípios, têm estes alunos, as moradas são estas, estas e estas, eles fazem os concursos de transporte e assumem os transportes. Portanto, é o município que é responsável por trazer todos os dias esses alunos até à escola e, ao final do dia, levá-lo. O que é que tem que haver aqui? É da própria escola uma preocupação de ajustes de horários. Ou seja, por exemplo, toda e qualquer turma que tenha alunos surdos, não é? E eu tenho aqui no meu agrupamento turmas só de alunos surdos e turmas com surdos integrados, não é? Porque lá está, no respeito pela individualidade e as características e o potencial de cada um e de progressão educativa, aquilo que nós fazemos é ajustar. Eles têm um horário ligeiramente diferente dos restantes colegas. Por exemplo, aqui todas as turmas começam as aulas às 8h20, mas as turmas que têm surdos começam às 9h20. Para quê? Para garantir que estas crianças, porque eles vêm para aqui logo desde a pré. E, portanto, não tenham de acordar às 5 da manhã para fazer depois o percurso todo e estar aqui na escola. Não é? E agora a coisa está melhor porque foi dividida por municípios. Para vocês terem uma ideia da dificuldade que era há 4 anos atrás, não foi há muito tempo, há 4 anos atrás, era a escola que fazia o concurso público para transportar todos estes miúdos de toda a Península de Setúbal. Então havia rotas que demoravam 2h30. Claro. Imaginem, uma criança fazer 2h30 de manhã e 2h30 à tarde. E isso teve que acabar e foi muito por pressão das escolas de referência que tiveram que dizer basta. E porquê é que eram estas notas tão grandes? Não era porque nós quiséssemos, é porque o financiamento que nos era dado, a isso nos obrigava. Não é? Agora é muito mais fácil. Portanto, cada município responde e traz os seus municípios à escola. Ótimo, ainda bem. E tal? Viva, boa noite. E tal, está boa noite a todos. Viva, como está? Eu há pouco estava a anunciá-lo porque deu sinal com a sua mão levantada que queria intervir e eu estava a apresentá-lo. O Italo tem uma rádio que é Ama os Raros, está no Brasil, fez uma visita à Fedra na semana passada. Italo, tem a palavra. Boa noite, presidente Rui, boa noite, presidente Joaquim, senhor Luiz, a senhora Cláudia, especialmente que estive presencialmente, né, em Portugal, e é uma alegria poder estar parabenizar a este evento, falando sobre inclusão escolar, quebrando muros, e é uma temática importantíssima. Eu estou aqui para aprender com vocês, porque é algo que a gente vive aqui no Brasil de grande dificuldade, né? Então, o Brasil hoje enfrenta dificuldades no âmbito de inclusão escolar. E estou aqui nesse momento para escutá-los e partilhar. A Rádio Ama os Raros está à disposição como meio de comunicação de doenças raras e neurodiversidade também, não só no Brasil,
mas para o mundo inteiro. E é por isso que tivemos a grande alegria de estar em Portugal e criar essa oportunidade que as famílias possam ter acesso a trabalhos como esse que vocês fazem, né, de ajudar, capacitar. Em especial, nós temos aqui a Cidália e o Nuno, grandes amigos, famílias também, que acompanhamos, mesmo diagnóstico da nossa filha, que tem distrofia muscular. E apenas queria ressaltar e parabenizar por esse momento as associações, a FEDRA, a PM, todos que estão aqui envolvidos, né? E conte conosco que precisarem também. Muito bem, muito obrigado. Eu depois dou-lhe de sugestão que veja nas redes sociais da FEDRA, porque nós vamos ter este webinar desde o início publicado, e uma parte que percebi que não esteve connosco, que é muito importante, da apresentação do professor José Patrício, que pode servir de inspiração para a sua intervenção aí no Brasil. Muito obrigado. Sim, seu José Patrício, inclusive, está convidado a participar da Rádio Musares Online, e a todos que estão aqui presentes também, a estarem também convidados a participar da programação online no meio de comunicação. Muito bem. Mais perguntas difíceis para o José Patrício? Aproveitar que ele está aqui connosco. Eu gosto tanto da escola que ainda estou na escola. Nós temos a programação desta webinar poder durar até às 10 da noite, já são 10 menos 20. Se entretanto não houver mais ninguém que queira participar com algum comentário ou alguma questão ao José Patrício, imagino que podemos despedir-nos. Joaquim Brites, quer intervir? Eu gostava só, antes de fecharmos, gostava de só lançar um desafio, já que o professor José Patrício é um homem com muito interesse na área da formação e com muita formação na área da escola. O desafio que eu gostava de lançar era exatamente o de lançar também ele próprio o desafio a alguns colegas, diretores de agrupamento, e não só porque os diretores de agrupamento podem ser as pessoas que estão mais sensíveis dentro da organização da escola que dirigem, mas depois têm todo um leque de pessoas à sua volta que muitos deles não têm o mínimo de interesse pela área da docência. Muitos, eu digo isto porque nestes meus quase 30 anos ligado à área da docência, tenho encontrado pessoas muito sensíveis e pessoas que de facto são completamente desligadas. Esses que depois têm a coragem, tal como disse a Cidália Mendes há pouco, de negar a presença de um aluno que tem necessidades educativas especiais numa escola que ele próprio dirige. Eu já resolvi 4 ou 5 problemas destes e isto continua a acontecer no século XXI em Portugal. Portanto, o que nós precisamos é provavelmente de um treino, de uma formação, de uma abertura também um pouco diferente e um pouco mais incisiva sobre matérias de inclusão que pretendem não excluir aqueles que pretendem também ingressar na escola, não só porque é obrigatório por lei, porque tem que estar na escola, e portanto se a lei diz que eles têm que estar na escola, tem que se criar condições para que eles lá estejam. Tem que se criar e formar pessoas para que os acompanhem. E, embora a saída de uns possa ser melhor do que outros, o que é facto é que nós precisamos é das pessoas que administram as escolas e todas as pessoas que têm essa responsabilidade sejam também elas próprias mais sensíveis, mais treinadas, mais formadas e, sobretudo, muito mais responsáveis pelo setor. Tenho trabalhado com muito afinco nisto. Acredito que sim. Nesse aspecto. Numa perspectiva aqui mais local, no Conselho, somos 13 diretores, e devo dizer que algumas das escolas aqui do Conselho trabalham, por acaso, muito bem também, mas tem sido, não só mim, mas também por parte desses diretores que olham para a inclusão com um olhar atento e um olhar entusiasmado, e temos tentado fazer esse percurso de mobilizar os outros, de trazer os outros também para este caminho, sabendo que são sempre processos complexos, não é? E difíceis e com muita pedra pelo caminho, mas vamos fazendo. Muito bem, mais alguém quer intervir? Acho que está aí o senhor Italo, não sei se... Não, eu acho que esta mão levantada do Italo é de há bocadinho. Ah, ok.
Mas se quiser intervir, pode intervir ou e tal. Entretanto, aproveito para anunciar aos participantes que nós amanhã, ainda no âmbito desta celebração do Dia Internacional das Doenças Raras, amanhã teremos um novo webinar com a participação da doutora Maria do Céu Machado, que é a coordenadora do Plano de Ação para as Doenças Raras, da Estratégia à Pessoa. É um plano que está estabelecido e foi aprovado, está em implementação, e é sobre isso que vamos falar com ela também amanhã de manhã. E o plano está definido para uma estratégia entre 2025 e 2030. E, portanto, nós, entre as 11 e o meio-dia, desculpem, as 11 e o meio-dia e meia, vamos estar também a debater esses assuntos aqui num webinar com a doutora Maria do Céu Machado. Se mais ninguém tem... Eu aproveito já agora também para dizer que Força. amanhã também estarei no Porto, numa mesa que vai debater a evolução da genética, também no âmbito da celebração das doenças, do Dia das Doenças Raras, no Sim. I3S, no Porto, no Centro de Genética Preditiva, que é um assunto que interessa sobremaneira a todas as pessoas que sofrem doenças raras genéticas, já que na maioria delas elas são genéticas. Estarei lá a discutir o futuro da investigação e da profissão do aconselhador genético, que é uma área que é muito necessário e urgente criarmos em Portugal. Muito bem. Então, em nome da FEDRA, agradeço a todos a vossa participação. Muito obrigado e em especial ao professor José Patrício. Não sei se querem intervir. Alguém tem o microfone ligado? Pensei que estava a querer intervir. Estava a agradecer em especial ao professor José Patrício. Obrigado pela maneira clara como explica estas coisas que têm alguma complexidade. E, na verdade, quanto mais tiver a oportunidade nestes fóruns de apresentar esta sua lucidez sobre este tema, mais pessoas vão beneficiar, mais pessoas vão estar conhecedoras até dos seus próprios direitos, que podem estar a desconhecê-los, e mesmo que não sejam perfeitos nessa sua luta, pelo menos ficam mais elucidados daquilo até onde podem ir, e sempre em benefício das pessoas com as tais necessidades especiais, que são o âmbito das nossas ações diárias de todos os dias da FEDRA e de todos nós que estamos aqui por algum motivo, por esse motivo. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade e deixo-vos um abraço. Até logo. Obrigada. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo vosso trabalho também. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite.